Então, aonde foi que Ezequias se perde? Ezequias se perde quando ele tira o foco da sucessão e traz o foco para o eu. Vamos só citar qual é a referência bíblica para quem estiver nos acompanhando poder seguir. Nós falamos no episódio passado e agora nós estamos lendo qual livro? Nós começamos falando em 2 Reis, capítulo 18, do 1 ao 7, onde nós tratamos o que Ezequias fez que deu certo. Então, Ezequias, com 25 anos, se mostrou maduro. A maturidade, ela é espiritual. Ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Ele modelou, e ele fazia tudo assim como seu pai Davi fazia. Ele não era filho de Davi, mas ele era descendente de Davi. Isso quer dizer que nós olhamos a importância da modelagem daqueles que fazem o que é reto aos olhos de Deus. A Bíblia fala que ele confiou no Senhor. E como essa confiança foi materializada? Tirando a idolatria, tirando a religiosidade. Muito bom. Se aproximando de Deus, não deixando de segui-lo, independente das circunstâncias. Não serviu ou se rendeu ao maior reino da época, que era da Assíria, e enfrentou os seus inimigos, que eram os filisteus, até no território deles. Comenta, Daniel. Essa é uma visão geral do que a gente falou no episódio passado, e são lições que você tem que trazer para a sua casa. Se afastar daquilo que toma o lugar de Deus, marcar o seu território e combater e vencer seus inimigos, porque tudo isso que você fizer, além de te aproximar de Deus, de fazer você cumprir o seu propósito, vai fazer com que você seja um exemplo dentro da sua casa. Ezequias foi tudo isso, fez tudo isso, só que em determinado momento ele fraquejou, posso falar assim? Então vamos analisar. Capítulo 20 de 2 Reis. O versículo 1 vai dizer o seguinte: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Daniel, este homem, ele era um homem temente a Deus, que fazia tudo o que ele podia para ser reto aos olhos do Senhor, para depositar a confiança em Deus. E uma das formas dele demonstrar a fé que ele tinha é que ele sempre tinha a opinião de um profeta. Ou ele orava e Deus enviava, ou ele pedia para esse profeta ser chamado. Ok? Então, se você for ver ele no capítulo 19, versículo 1, vai dizer assim, ó: quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio de Sebna, o escrivão, e os anciões do sacerdote, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Então, nas circunstâncias anteriores, isso foi quando o rei da Síria estava. Quando ele recebe uma carta, ele entra a hora e Deus envia novamente Isaías. E todas as vezes, ele teve uma confirmação positiva de Deus. Mas existe uma coisa, Daniel, que quando a gente tem o favor inemérito de Deus, muitas vezes a gente começa a adoecer espiritualmente, achando que somos imortais. E agora, Deus vendo que Ezequias podia se perder, porque agora a casa dele já não estava arrumada. Ele fez tudo o que era certo,
Mas de tanto ele receber o favor e pelas guerras enfrentadas, a casa dele não estava arrumada. O sucesso embriaga, né? Vai vencendo, aí acha que ele vai conseguir fazer tudo, vai descuidando de algumas coisas e começa a errar. Se Deus mandou Ezequias colocar a casa em ordem, é porque tinha um problema. Ele começou fazendo tudo que era certo e reto aos olhos de Deus, mas em determinado momento ele descuidou da própria casa. A gente pode até marcar um episódio para falar sobre isso. Quantos líderes são mentores do povo, mas não governam a própria casa, né? Exatamente. Daniel, isso que você acabou de falar é aonde a gente começa. Se ele falou, põe a sua casa em ordem, a casa dele não estava em ordem. A grande dificuldade nessa vida é que a gente começa a olhar tantos problemas externos que a gente começa a omitir os problemas internos. Uhum. Tudo o que ele colocou em oração, Deus respondeu e deu direção. Muito bom. Mas o rei Ezequias só inclinou o coração para o que era externo e não inclinou o coração para o que era interno. E muitos filhos de pastores, de sacerdotes, de líderes, de sucessores, nunca fizeram parte do plano sucessório dos pais. Construíram castelos para si. Uhum. Só que nós temos um Deus de amor. E que Deus tem compromisso com a sucessão. E se a gente negligencia isso, Deus nos dará situações para que a gente se atente para isso. Esse homem que até então, Daniel, tudo colocava em oração. Você pode ver, ele colocou todos os sacerdotes em panos de saco para chamar Isaías. Um homem que tinha tanto a voz respondida em oração, quanto o favor de Deus enviando o seu profeta. Uhum. Porque aqui a Bíblia diz que o profeta veio enviado por Deus. E olha só, então vamos continuar vendo o que foi falado através do profeta. Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: todas as vezes que Ezequias tinha uma situação difícil, que envolvia ele, Uhum. ele orava. E Deus respondia. Olha como Deus responde aqui. Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. A Bíblia começa dizendo lá no capítulo 18 que ele fazia o que era reto. Aqui a Bíblia confirma que não era acaso. Ele tinha consciência que estava fazendo as coisas retas diante de Deus. Uhum. E ele chora amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio dizendo a ele: nós temos um Deus, Daniel, que ouve nossas orações. Amém. O profeta já tinha saído. E ele estava orando. E quando a gente ora, Deus envia o profeta. E mais uma vez a misericórdia de Deus vem sobre a vida dele. Porque ele era reto, ele confiava. E ele obedecia, e ele guardava, e ele se aproximava. E aqui, olha, profeta, volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Então entenda, Daniel, que Deus ele pode mudar circunstâncias que aos olhos da medicina é improvável. Que aos teus olhos aquela circunstância nunca vai mudar. Mas Deus sabe aquilo que você tem plantado. E ele fala, ouvi a tua oração, eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade.
Então entenda que ele não se dobrou ao rei da Síria. Então, além dele ter feito tudo o que era reto, nas guerras que ele travou, nas perseguições que ele tinha, ele se manteve íntegro. E agora, diante de uma enfermidade, Deus mais uma vez manifesta o seu favor a Ezequias. Mas aqui nós vamos dizer, aonde então eu posso estar me perdendo? Porque às vezes uma doença física revela uma doença espiritual. E o nosso presente é consequência do plantio do nosso passado. E o nosso futuro vai ser a consequência do plantio do nosso presente.